Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 9 de outubro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, José Calazans. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, amigos de todo o Brasil. O Mundo em sua casa. Ouça agora os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Bom Jesus pode ter novas eleições. Vereador Cimeison Silveira e mais 5 ganham vaga na Assembleia. Horário de verão começa dia 21. Candidatos com nomes de super-heróis fracassam nas eleições. Pioneiros na pesquisa com células-tronco levam Nobel de Medicina. Rojão no Serra Dourada faz Flamengo e Atlético perderem mando de campo. 7 horas, 1 minuto. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 55% e 25%. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus aqui no Parque Santa Cruz. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, eleições 2012, fortalecido, o PSD vira o mais cobiçado para 2014. Folha de São Paulo, petistas e tucanos dominam a eleição em grandes cidades. O estado de São Paulo, STF define futuro de Dirceu e Planalto tenta se blindar. Correio Brasiliense, julgamento de Dirceu esquenta o segundo turno. Valor econômico, maior operadora dos Estados Unidos compra a Mil por 9 bilhões e 800 milhões de reais. Estado de Minas, eleições 2012, Lacerda demite petistas para ter paz na Prefeitura de Belo Horizonte. Jornal do Comércio de Pernambuco, oposição ficou do tamanho que o povo desejou. 0 hora, a volta em meio à emoção, José Fortunati pisou com a mulher Regina às 10 horas de ontem na Prefeitura de Porto Alegre pela primeira vez depois de reeleito. Brasil Econômico, Caixa e Banco do Brasil reduzem suas tarifas e forçam ajuste de bancos privados. O Popular, oposição elege mais de 100 prefeitos e equilibra forças. Destaque do Jornal Diário da Manhã, planos de saúde revoltam médicos. 7:03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Vereador Cimeison Silveira, que disputou a eleição para prefeito de Goiânia, e mais 5 ganham vaga na Assembleia. 6 dos 13 deputados estaduais que disputaram as eleições deste ano saíram vitoriosos neste domingo e com a vitória deles, saem ganhando suplentes que herdam as cadeiras na Assembleia Legislativa. A mudança acontece a partir de 1º de janeiro. Com a eleição de Cristóvão Turmin à Prefeitura de Lusiânia, ele que foi eleito deputado pelo PTB, depois se filiou ao PSD, será efetivado Thales Barreto do PTB, que já ocupa o cargo. Com a saída de Evandro Magal do PP, eleito prefeito de Caldas Novas, assume o suplente Ney Nogueira do mesmo partido e, nesse caso, a base aliada do governo estadual sofre uma baixa. O deputado Hildo do Candango do PTB vai ocupar a Prefeitura de Águas Lindas, abrindo vaga para o suplente Frei Valdair do PTB, que, por sua vez, foi eleito vereador por Anápolis. Bom, se optar pela Câmara Municipal de Anápolis, assumirá em seu lugar o suplente Luiz Humberto Gonçalves. A vaga de Misael Oliveira, do PDT, eleito prefeito de Senador Canedo, será ocupada por Cimeison Silveira, do PSC, ele que disputou a prefeitura da capital. Jânio Darro, do PSDB, se elegeu prefeito de Trindade e sua vaga será ocupada pelo segundo suplente Nédio Leite, do mesmo partido. Jardel Selva, do PSDB, pode tomar posse como prefeito de Catalão, já que obteve o maior número de votos, os quais não foram validados, já que a sua candidatura está sob júdice e precisa
precisa ser ratificada pelo TSE. Se isso ocorrer, assumirá o cargo de deputado o quarto suplente Júlio da Retífica, também do PSDB. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Vereadores eleitos analisam próxima legislatura na Câmara Municipal de Goiânia. 19 vereadores foram reeleitos na Câmara Municipal de Goiânia, frustrando as expectativas de renovação no Legislativo. Entre os reeleitos está Virmondes Cruvinel, do PSD, o mais votado, com 8.572 votos. De acordo com Virmondes, os eleitores optaram por manter os parlamentares que foram mais atuantes e trabalharam pelos interesses da população. A eleição reflete muitos interesses da sociedade. Nós observamos, sim, que grande parte da população de Goiânia queriam aí outras opções, novidades, pessoas que venham do segmento, pessoas que tenham trabalho e serviço prestado, mas também o cidadão pôde avaliar e pôde escolher aqueles parlamentares que tinham atuação verdadeira como parlamentares, com serviço prestado, com atuação presente, não sendo omisso nas grandes discussões da cidade, e fez opção também por garantir a oportunidade da sequência de um trabalho de qualidade. Então, os vereadores que tiveram aí serviços, ações prestadas, tiveram a oportunidade de ser reeleitos e seguindo aí com o voto de confiança das pessoas. Entre os 15 vereadores novatos, alguns não são tão novatos assim. É o caso de Carlos Soares, do PT, Antônio Shoa, do PSL e Edson Automóveis, do PMN, que já estiveram no Legislativo goianiense em outras legislaturas. Wellington Peixoto, do PSB, irmão de Bruno Peixoto, afirma que dedicará seu mandato à defesa da educação. Eu acredito que a educação é uma bandeira que todo político tem que abraçar. A gente vê os colégios e as escolas municipais ruins, sem estrutura. Vamos trabalhar junto com o prefeito para reestruturar esses colégios e aumentar o número do tempo integral. Eu acho que o tempo integral hoje é uma necessidade e uma realidade hoje, o nosso futuro agora político. A base do prefeito Paulo Garcia contará com 18 vereadores na próxima legislatura, o que deve facilitar a aprovação de projetos de interesse do Executivo. Na oposição, Elias Vaz, do PSOL, foi reeleito. Responsável pelas principais denúncias de irregularidades na atual administração, ele promete seguir fiscalizando os atos do prefeito. A polêmica na casa ficará por conta da presença de Carlos Soares, irmão de Delube Soares, Cida Garcês, irmã de Vladimir Garcês, e de Zander, acusado de envolvimento em desvios do INSS na Câmara em 2005, quando ele era diretor financeiro da casa. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h07. Aprovado nas urnas para mais 4 anos à frente da Prefeitura de Goiânia, Paulo Garcia se emocionou durante a entrevista coletiva nesta segunda-feira. O prefeito petista ressaltou que vai cumprir o que prometeu durante a campanha eleitoral. Com 57% dos votos válidos, Paulo Garcia foi reeleito prefeito de Goiânia, o primeiro que nasceu na capital. Com a presença de grande parte dos vereadores da base que foram eleitos e reeleitos, ele concedeu entrevista coletiva para toda a imprensa no Paço Municipal. O prefeito falou primeiro justamente do que espera do relacionamento com a Câmara, já que dessa vez ele terá na casa uma maioria apertada. Nós sabemos que vivemos num regime republicano e no regime republicano, constitucionalmente, há a independência dos poderes, e assim que deve ser. Nós representamos o Executivo, temos os nossos deveres a serem cumpridos, as respostas a serem dadas à sociedade, e o Poder Legislativo, que tem, obviamente, como função legislar, mas também fiscalizar o Executivo. Sobre o plano de governo, Paulo Garcia garantiu que ele será cumprido à risca. Todo o nosso programa de governo, ele é execuível, ele é realizável. Nós vamos mostrar isso nos próximos 4 anos. Nós temos segurança que tudo aquilo que nós divulgamos, nós conseguiremos executar. Sobre a relação com partidos dissidentes, como PSC e PCdoB, ele espera que todos possam retomar a base. Nós não somos adeptos de uma postura segregacionista ou isolacionista. Nós, naturalmente, estamos dispostos a dialogar com todos aqueles que acreditam que possam se somar a nós na construção do bem comum para cada homem e para cada mulher dessa cidade. Perguntado se já tem nomes para o secretariado, o prefeito desconversou e disse que ainda não pensou no assunto. Eu nem pensei nisso ainda. Eu não consegui nem dormir essa noite de tanta alegria. E é natural, né? Vocês têm que me dar esse direito de estar muito alegre. É motivo de muita honraria, né? Ser reeleito no primeiro turno, ter tido uma votação que eu pessoalmente considero expressiva. Paulo Garcia disse que espera ser lembrado como o prefeito que melhorou a mobilidade urbana, saúde e educação
eleição de Goiânia. Admitiu que pretende tirar alguns dias de descanso para ficar próximo da família e chegou a se emocionar ao agradecer o trabalho da imprensa. Vocês fizeram um belo trabalho durante a campanha. Desejo a todos vocês que Deus nos abençoe muito, e vocês em particular, para que vocês exerçam essa profissão, que é uma profissão muito digna, muito necessária para toda a democracia sólida em todo o mundo. Parabéns a vocês, obrigado por terem vindo aqui, e sejam portadores, a cada eleitor e a cada eleitora da cidade de Goiânia, do nosso sincero Tô mole hoje, hein? Mais do que o normal. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h10. Prefeito reeleito de Aparecida de Goiânia vai procurar o governador Marconi Perillo para parceria administrativa. Reeleito com quase 64% dos votos de Aparecida de Goiânia, segundo o maior colégio eleitoral de Goiás, com 272 mil eleitores, Maguito Vilela, do PMDB, fala da responsabilidade, desafios e onde vai buscar recursos para resolver os problemas da cidade. Essa reeleição, ela deixa uma responsabilidade muito grande nos nossos ombros e precisamos trabalhar muito. A Aparecida está muito defasada no que diz respeito à rede de esgoto, água tratada, asfalto, se bem que asfalto avançou bastante, mas precisa fechar, precisa asfaltar toda a cidade. Então eu quero, amanhã mesmo estarei em Brasília com 2 ministras, justamente para pleitear recursos, para já apresentar projetos para resolver os problemas de Aparecida. Maguito ressalta ainda que vai buscar parceria com o Estado para ajudar a cidade. Vou procurar o governador para que a Saneago possa adiantar o seu trabalho, para que a saúde possa reativar o APA, fazê-lo funcionar. Então eu vou estar com o governador para ver se juntos resolvemos esses problemas de saúde e de saneamento básico. Apesar da votação expressiva que recebeu, Maguito descarta disputar o governo estadual em 2014 e diz que a sua atenção está totalmente voltada para Aparecida. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h12. A quantidade de material de campanha descartada de forma irregular no domingo de eleição surpreendeu até mesmo a Comurg, responsável pela limpeza urbana da capital. De acordo com a empresa pública, o aumento de rejeitos em relação aos dias normais foi de 50 toneladas de lixo. A Comurg convocou 1.200 funcionários para recolher a sujeira. A estimativa é de que o trabalho seja concluído hoje, terça-feira. 7h12. A cidade de Bom Jardim de Goiás, que fica a 218 quilômetros de Goiânia, ainda não tem prefeito definido. Isso porque os 2 candidatos tiveram as suas candidaturas indeferidas. Agora eles aguardam decisão do Tribunal Superior Eleitoral para saber se a impugnação será mantida. Caso isso aconteça, novas eleições podem ocorrer no município do Oeste Goiano. Disputaram a eleição de Bom Jesus o já prefeito Adair Henriques, do PSDB, e Fernando Luiz, do PMDB. Ao todo, 12.879 votos foram apurados. Destes, apenas 246 foram brancos e 12.633 nulos. A abstenção foi de 2.463, que corresponde a 16% dos votos. O TRE não informou quantos votos cada candidato obteve. 7h13. O mundo em sua casa. Política nacional. Mesmo encerrado o primeiro turno das eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral ainda terá de analisar os recursos de 2.243 candidatos a prefeito e a vereador que foram barrados pela lei da ficha limpa. A Corte Eleitoral volta a julgar os apelos dos fichas sujas na sessão desta terça-feira. Como tiveram a candidatura indeferida pelos tribunais regionais eleitorais, esses candidatos aparecem com a votação zerada na apuração. Caso revertam essa situação no TSE, revalidam a candidatura e passam a poder assumir o cargo caso eleitos. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão do segundo turno das eleições municipais será permitida, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, após 48 horas da proclamação do resultado do primeiro turno. Como o anúncio oficial é feito pelo juiz eleitoral de cada cidade, a decisão de começar ou não a propaganda é local. A partir desta quarta-feira, no entanto, as emissoras devem garantir o horário gratuito nos horários estabelecidos. 50 cidades terão segundo turno no país, sendo que 17 são capitais. 7h15. Um dos 11 candidatos a vereador eleitos em Riachão das Neves, a 897 quilômetros de Salvador,
Domingos Gomes da Rocha, de 42 anos, morreu enquanto festejava a vitória na noite deste domingo. Filiado ao PCdoB, Dominguinho da Morosa, como era conhecido, sofreu um infarto fulminante e morreu antes mesmo de chegar ao hospital. 7 anos após ser registrado pela Justiça Eleitoral, o Partido Socialismo e Liberdade Pessoal elegeu no domingo seu primeiro prefeito. Com 6.796 votos, Gelsimar Gonzaga venceu a disputa pela Prefeitura de Itaocara, no Rio de Janeiro. Apesar de ter representantes no Congresso Nacional, como o deputado Ivan Valente e o senador Randolfo Rodrigues, o partido jamais havia conquistado um cargo no Executivo. A sigla também está pela primeira vez no segundo turno de uma eleição em Belém e Macapá e pode conquistar a sua primeira prefeitura de capital. 7h15. Aumenta em mais de 30% o número de mulheres eleitas prefeitas no país no primeiro turno. Em 2012, as mulheres conquistaram 663 prefeituras, representando 12,03% do total de prefeitos eleitos. Em 2008, terminada a primeira etapa da eleição, haviam sido eleitas 504 prefeitas, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral. Nas cidades com resultados já definidos, o estado com maior número de prefeituras que devem ser comandadas por mulheres é Minas Gerais, com 71 eleitas, seguido por São Paulo, com 67, Bahia com 64, Paraíba com 49 e Maranhão com 41 prefeitas eleitas. Lúcia Rincon, professora da PUC Goiás, doutora em comunicação e membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, faz uma avaliação do crescimento das mulheres no cenário político brasileiro. Nós estamos lutando para sermos reconhecidas como cidadãs com valor político de intervenção também no espaço público e não só no espaço privado desvalorizado. E ao ver a sociedade reconhecendo essa igualdade enquanto ser humano, enquanto pessoa que pode intervir, é fundamental para fortalecer a sociedade nas suas relações democráticas, na intervenção enquanto forma de fazer a política pública e também nas relações sociais de gênero. O Acre foi o único estado que não elegeu representantes do sexo feminino para o cargo de prefeito e nas capitais apenas uma mulher foi eleita, Tereza Surita, do PMDB, que conquistou a prefeitura de Boa Vista. Para Lúcia Rincon, esse número deve aumentar no futuro próximo. Nós tivemos em 5.500 municípios, apenas 45 onde só existiam candidatas mulheres. No total de pessoas eleitas, nosso percentual, na Câmara de Goiânia, por exemplo, nós não alteramos a relação. E, embora nós possamos registrar pequenos aumentos, pequenos avanços, nós ainda registramos uma vontade, uma disposição e muitos aliados e aliadas vão se juntando e compreendendo melhor o que é a luta feminista. Em Goiânia, das 35 cadeiras da Câmara Municipal, apenas 4 serão ocupadas por mulheres. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h18. Candidato mais velho a ser eleito no país, o empresário de agronegócio Sebastião Biaso, do PMDB, de 89 anos, foi eleito neste domingo para o 6º mandato na Prefeitura de Aguaí, a 200 quilômetros a oeste de São Paulo. Avesso a entrevistas e conhecido no município pela modéstia, é neto de imigrantes italianos. Não gosta de falar ao telefone e não tem aparelho celular. No Maranhão, moradores descontentes com o resultado das eleições incendiaram prédios públicos em Senador Alexandre Costa. Eles atacaram a Prefeitura e a Câmara Municipal. 25 votos separaram o primeiro e o segundo colocados na eleição para prefeito. 3 pessoas foram presas e a polícia reforçou a segurança no município. Candidatos com nomes de super-heróis fracassam nas eleições. Usar nomes de super-heróis nas urnas não trouxe sorte para vários candidatos. Batman, Super-Homem, Wolverine, Mulher Maravilha, Hulk, Flash e outros ficaram distantes de se eleger vereador pelo país. Em Jataizinho, no Paraná, Super-Homem somou apenas 22 votos. Em Uberlândia, Minas, Batman obteve apenas 125 votos. Outro candidato com o nome de Batman também concorreu em Ponte Nova, na zona da Mata Mineira, conquistando apenas 61 votos. Em Piracicaba, São Paulo, Geraldo Wolverine obteve 343 votos e também fracassou na tentativa de ser eleito vereador. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Mulher Maravilha somou 183 votos. Em Aracaju, o candidato chamado Robin
Jovem também fracassou. O Tucano recebeu 163 votos. Em Catalão, aqui no interior de Goiás, Homem-Aranha terminou a eleição com 61 votos. Em Presidente Alves, São Paulo, o candidato chamado Hug recebeu 32 votos. Em Campo Maior, no Piauí, Flashman finalizou com só 26 votos. 7h20. Resultado do julgamento do mensalão para ex-integrantes da cúpula petista deve sair ainda esta semana. A forma de como os primeiros 3 votos favoráveis à condenação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, ocorreu entre os ministros do Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do mensalão, cria possibilidade para que ele seja condenado por corrupção ativa. A expectativa é de que 8 ministros votem pela condenação e 2 pela absolvição. Junto com Dirceu, devem ser considerados culpados pelo crime o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares. O julgamento será retomado nesta terça-feira e a previsão é de que o resultado sobre os casos dos políticos que integravam a cúpula petista no governo Lula saia ainda nesta semana. Além da pena que deverá ser fixada pelo STF ao final do julgamento, os condenados passarão a ser considerados fichas sujas, ou seja, como consequência da decisão, ficarão inelegíveis pelo período de 8 anos, conforme estabelece a lei da ficha limpa. Até agora, 4 dos 10 ministros do STF já votaram. Por enquanto, existem 3 votos para condenar José Dirceu e Genuíno e 4 para punir Delúbio Soares. Em caso de empate, uma emenda regimental confere ao presidente da Corte a atribuição de proferir voto de Minerva nas decisões do plenário. De acordo com o ministro Luiz Fux, do Supremo, mesmo com voto de Minerva, os ministros ainda deverão definir sobre como procederão em caso de empate. Eu tenho a impressão de que as divergências, elas são assim previsíveis, né? E que no momento certo nós vamos eleger qual o critério de desempate dessas questões. Até agora a Corte ainda não se posicionou, porque parece que há uma lacuna em relação às ações originárias. Há uma regra em relação a recurso, mas não há regra em relação à ação originária. Então isso tem que ser pensado cientificamente para nós podermos deliberar. O julgamento será retomado com os votos dos ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello e do presidente Carlos Aires Brito. Ainda faltam votar outros 6 ministros, mas para a condenação basta haver maioria, ou seja, mais de 3 votos. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h22. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de ontem cerca de R$58 mil em cédulas falsas num ônibus na rodovia BR-060 entre as cidades de Iguapó e Abadia de Goiás. As notas estavam com 2 homens que vinham do Paraguai e seguiam para Brasília. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a dupla confessou que a nota veio do Paraguai e tinha como destino a cidade de Recife, onde os rapazes moram. Nesse mesmo ônibus, a polícia apreendeu brinquedos e equipamentos eletrônicos contrabandeados do Paraguai e seriam vendidos em Goiânia e Brasília. 7h23. Mais um feriado vem aí, o Corpo de Bombeiros alerta quem vai passear à beira de lagos e rios. Os cuidados devem ser redobrados para evitar afogamentos e acidentes. Não importa se a pessoa sabe nadar, a orientação do Corpo de Bombeiros serve para todo mundo. Uso do colete salva-vidas, uma vistoria do local e vigilância permanente com as crianças. Isso ajuda a evitar acidentes na água. Mas muita gente insiste em fazer o contrário e aumenta o índice de afogamentos, principalmente em feriados prolongados. Se sua opção de passeio no próximo feriado é à beira de um rio, lago ou represa, fique atento. O Major Cleison Alencar dá outras dicas de prevenção. Se a pessoa não tem boias apropriadas, pode improvisar com garrafas PET ou outros objetos que sejam flutuantes e um cordão. Ele delimita uma área de banho ali para que a criança esteja sempre dentro do seu campo visual e esteja num local que seja seguro para a criança. E é importante lembrar também que deve-se ter sempre no acampamento boias ou outros objetos flutuantes para, numa eventual necessidade de fazer o salvamento de uma pessoa que esteja afogando, não ser necessário a pessoa tentar fazer a remoção no contato corpo a corpo, que em hipótese alguma deve ser utilizada essa estratégia, né? O descuido tem sido o principal fator desses acidentes. No domingo passado, o Corpo de Bombeiros registrou 3 afogamentos. Uma criança de 9 anos e uma mulher morreram depois de cair no Lago Corumbá 4, em Alexânia. As vítimas brincavam em um colchão inflável quando caíram e desapareceram.
O menino ainda foi retirado com vida, mas morreu no caminho do hospital. Em Niquelândia, uma criança de 13 anos morreu depois de cair no rio Traíra. Regras simples podem diminuir os acidentes. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. A Polícia Civil apreendeu 13 tabletes de maconha escondidos no interior de uma caixa de som automotivo que estava instalada no porta-malas de um carro conduzido por um homem de 38 anos em Morrinhos. No total, são 5 quilos da droga. Segundo a polícia, o condutor seguia da capital, onde havia pegado a droga, para Morrinhos, cidade onde iria revendê-la. De acordo com a polícia, durante a abordagem, o motorista tentou e abandonou o automóvel, fugindo em direção a uma mata. Segundo a polícia, no momento da fuga, ele deixou a carteira com documentos no interior do veículo, além do aparelho de telefone celular. 7h26. Médicos em todo o país vão suspender o atendimento a pacientes de planos de saúde. Em Goiás, a paralisação vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de outubro. Os médicos devem suspender o atendimento eletivo a usuários de 7 operadoras de planos de saúde. Nos 3 dias de paralisação, apenas os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos, orienta o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, Leonardo Reis. No estado, a mobilização está sendo coordenada pelo CREMEGO, o CIMEGO e o CIER Saúde. Leonardo explica que o reajuste de honorários de consulta é um dos assuntos que está na pauta de reivindicações. Um reajuste nas tabelas praticadas pelos planos e também o pagamento em dia, porque tem vários convênios que com pagamento bastante atrasado. Os que estão pior classificados são 2 particulares, que é a MIL e a Promed, é o Instituto Municipal de Assistência do Servidor da Prefeitura de Goiânia e 4 caixas de assistência de funcionários públicos federais. A do Banco do Brasil, que é a CACI, a da AGEAP, a CAPSESC e a FACINTRA, funcionários do INCRA. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar indicam que entre 2013 e 2011, a receita das operadoras cresceu 192%, enquanto o valor médio pago por consulta aumentou 65%. Cálculos da própria categoria indicam que o reajuste foi de 50%. Amanhã, o Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás realiza Assembleia Geral Extraordinária para tratar sobre a paralisação. Em Goiás, mais de 8.000 médicos fazem parte do sindicato. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. A partir desta quarta-feira, Avenida Perimetral Norte, entre as avenidas Goiás Norte e Eurico Viana, no setor Mansões Goiânia, ficará interditada parcialmente por cerca de um mês. O desvio é em função das obras em 2 galerias de águas pluviais que atendem o setor Urias Magalhães e região. A rede existente, que hoje passa pela área de um shopping em construção, será transferida para a Rua do Ouro. Corregedores de todos os órgãos do governo de Goiás realizaram a primeira reunião técnica para discutir a Lei de Acesso à Informação e seu caráter disciplinar. A Ouvidoria Geral do Governo de Goiás apresenta altos índices de respostas ao cidadão quanto à busca de informações e denúncias. Com a Lei Estadual de Acesso à Informação já implantada, os corregedores dos órgãos da administração estadual buscam agora a definição das diretrizes específicas para os procedimentos disciplinares. É um direito do cidadão, dever do Estado, de prestar informações dos seus atos punitivos, quando o servidor público comete infrações que causam prejuízos ao erário público. Explica Samira Jorge, superintendente da Corregedoria Geral do Estado. O trabalhar mal, o abandono de cargo, o chegar atrasado ao trabalho. Então, assim, na Lei 10.460, que é o Estatuto dos Servidores Públicos, nós temos 2 artigos que tratam dessas transgressões. E existem inúmeras transgressões que trazem muito prejuízo ao Estado, que pode ser praticado por servidores de todos os órgãos do Estado. As punições, elas variam de quê? De advertência até a demissão? Nós temos as transgressões que elas vão desde uma repreensão, nós não temos a advertência, até a demissão, que são os casos mais graves, todos fixados na 10.460. O projeto de lei estadual regulamentadora tramita para aprovação na Assembleia Legislativa de Goiás. Enquanto isso, o governo segue os parâmetros da Corregedoria Geral da União, da Lei Federal e dos decretos federais. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Em comemoração ao Dia da Criança, o Hemocentro de Goiás realiza a partir de logo mais, às 8h30, no Espaço Infantil Mundo Mágico, uma festa para aproximadamente 120 crianças hemofílicas de Goiânia. Será uma manhã de distribuição de presentes e brincadeiras para crianças que têm algumas limitações para brincar no dia a dia.
A hemofilia é um distúrbio na coagulação do sangue. Quando alguma parte do corpo é cortada e começa a sangrar, as proteínas entram em ação para estancar o sangramento, que é o processo de coagulação. Os portadores de hemofilia não possuem essas proteínas e por isso sangram mais que o normal. Agora são 7h30. Mais de 40% das crianças brasileiras estão nas redes sociais da internet. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, visitar uma rede social já é a segunda atividade infanto-juvenil mais comum na internet. O índice de adesão a interfaces como Facebook e Orkut é de 42% entre crianças de 9 a 11 anos de idade. Entre adolescentes de 11 a 16 anos, esse índice cresce para 70%. De acordo com o professor de Comunicação Social da Universidade Federal de Goiás, Daniel Cristino, as crianças transferem para o espaço virtual aquilo que já ocorre no cotidiano social delas. Segundo o professor, as crianças conseguem burlar as regras de uso das redes sociais. Essas redes sociais têm um filtro para você fazer a inscrição. Geralmente esse filtro é a idade. Então, por exemplo, menores de 18 anos não conseguem fazer a inscrição. Então, o que o menino faz quando ele tem 15, 14, 16? Ele mente a idade. Então, se ele nasceu, por exemplo, em 98, ele diz que nasceu em 90. Aí o sistema aceita o perfil dele. Ele burla o sistema. Nós não podemos culpar o sistema. Não dá para você culpar o Facebook pelo acesso infantil. É bobagem. Para o professor Daniel Cristino, a única forma de controlar o acesso das crianças às redes sociais da internet é a supervisão dos pais. O único controle possível a esse acesso é o controle feito pelos pais presencialmente. Ou então, impedir completamente o aluno de entrar na rede social, o que é muito difícil. Porque, na verdade, os amigos vão entrando e os outros amigos estão lá, e aí ele acaba entrando na rede social junto com os amigos. Conforme o Comitê Gestor da Internet do Brasil, a maior parte das crianças acessa a rede mundial de computadores para fazer pesquisa escolar. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h32. O último boletim da dengue divulgado pela Secretaria da Saúde mostrou que houve queda de 30% no número de casos registrados em Goiás até o dia 29 de setembro último. Foram notificados 25.853 casos contra 37.176 constatados no mesmo período do ano passado. O total de mortes também apresentou queda de 47,37%. Foram confirmadas 20 mortes, sendo 15 somente em Goiânia. Para saber mais detalhes sobre esses números, vamos falar agora com Murilo do Carmo Silva, coordenador do controle da dengue e febre amarela da Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Essa redução significa que a população está mais consciente em relação à prevenção ou número de casos somente por causa do período da seca? Exatamente. Um dos fatores que colabora para a redução do número de casos é a conscientização da população, né? Inúmeros outros fatores colaboram para essa redução, desde a adoção de políticas públicas até a própria adoção de incentivo financeiro e a conscientização da população. E também não devemos deixar de citar a fase cíclica da doença. Mas a população tem sim colaborado e muito para a redução do número de casos. E o alerta deve continuar com o início do período chuvoso? Deve. O alerta agora deve ser redobrado, porque no final do ano passado, em 2011, nós tivemos a introdução do DEM 4 no estado, né? E o que nos preocupa na secretaria é justamente a suscetibilidade imunológica da população a esse tipo de vírus. A população do estado de Goiás não está imune a esse tipo de vírus. Então isso nos preocupa e devemos tomar as devidas precauções necessárias no manejo, em saber lidar com a dengue em casa, uma vez que 90% a 92% do criador do mosquito se encontra no pé do domicílio, né? Então, se a população está suscetível ao vírus e nós tivermos essa preocupação em saber lidar em casa, em evitar qualquer dispositivo que acumule água, nós vamos reduzir ainda mais o número de casos de dengue e, consequentemente, o número de óbitos. Murilo, essa suscetibilidade que você falou significa que a população está mais frágil à doença, é isso? Não, eu falo na questão biológica, né? No estado de Goiás já houve a circulação dos 4 tipos de vírus, né? Porém, o vírus 4 ele foi identificado no estado no final do ano passado. Então, o sistema imunológico da população não entrou em contato com eles ainda, com esse tipo de vírus. Então, há uma suscetibilidade imunológica. O sistema imune não possui anticorpos contra esse vírus.
Diferente de algum outro tipo de vírus, como o D1, que a população já entrou em contato com esse tipo de vírus. Então a população, teoricamente, ela está imune ao tipo 1. Aquelas pessoas, claro, que tiveram contato com o vírus, né? Então as pessoas que não entraram em contato com o DEM4 ainda, elas podem sim desenvolver a doença. E essa aí é uma parcela significativa da população, por todos eles não serem imunes ao DEM4. Bom, isso aí então faz com que a Secretaria Estadual de Saúde alerte para as pessoas com sintomas da doença devem, ao invés de procurar soluções caseiras de imediato, procurar de imediato o atendimento médico. Exatamente. Uma das nossas preocupações é a automedicação, né? Então a pessoa que sentir toda a sintomatologia de dengue, febre, dor de cabeça, dor retroorbitária, não deve fazer automedicação, deve procurar imediatamente um serviço de saúde para que se possam tomar todas as medidas cabíveis. Murilo do Carmo Silva, coordenador do controle da dengue e febre amarela da Secretaria Estadual de Saúde, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia. Murilo do Carmo Silva, conversando conosco sobre os números da dengue no estado de Goiás. Foram notificados 25.853 casos contra 37.176 constatados no mesmo período do ano passado, uma redução de 47,37%. Mesmo assim, a Secretaria alerta que a população precisa continuar mantendo os cuidados em relação ao mosquito Aedes aegypti. São 7h37. O horário de verão começa às 0h do próximo dia 21, quando os relógios devem ser adiantados 1 hora nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, além do estado da Bahia. A medida vai vigorar até 17 de fevereiro de 2013. O principal objetivo do horário de verão é aliviar as redes de transmissão de energia nos períodos do dia em que o consumo é mais intenso, principalmente das 6 da tarde às 9 da noite. Na última edição, a economia foi de 4,6%, de acordo com o relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Secretaria Estadual de Saúde prorroga a campanha de vacinação antirrábica. Para quem ainda não vacinou seus cães e gatos, a campanha de vacinação antirrábica vai até a quinta-feira, dia 11 de outubro. Os donos podem levar seus animais às sedes dos distritos sanitários, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Luiz Elias Camargo, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental, explica que a prorrogação se deve a vários pedidos da população. Nós notamos uma grande quantidade de procura de vacinas. Fomos surpreendidos por isso. E como é muito difícil disponibilizar a vacina, porque muitas vezes o proprietário não tem consciência da conservação, na aplicação, então nós resolvemos que as pessoas que possuíam mais de 7 animais, nós iríamos fazer a vacinação posteriormente, porque a gente sabe a dificuldade que é. E aqueles proprietários com menos de 7 animais, também muitos estavam ligando, muitos querendo vacinar. Então nós colocamos, para facilitar para a população, ao invés de ser só aqui no centro de zoonoses, que é um local longe, nós colocamos aí nos distritos sanitários. Para solicitar o serviço, basta agendar dia, local e horário pelo telefone 3524-3129 ou 3524-3137. Neste ano, a campanha nacional antirrábica aconteceu no dia 29 de setembro. Em Goiânia foram vacinados 175.388 animais, sendo 161.067 cães e 14.321 gatos. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h40. Procon Goiás está analisando decisão da Anatel da redução de tarifas entre operadoras. A Anatel, agência que regula o setor de telecomunicações, vai adotar uma medida que pode mudar o preço de ligações entre operadoras diferentes e visa aumentar a concorrência entre as empresas de telefonia celular. A gerente de fiscalização do Procon Goiás, Aline Montalvão, explica o que significa essa decisão na prática. Bem, nesse caso, a Anatel está querendo aumentar a concorrência entre as operadoras de tal forma que exclua esses clubes que têm que ser formados. Hoje, 80% das pessoas estão em uma única operadora para estar se falando por ter tarifas mais baratas. Então, nesse caso, essas cobranças entre operadoras diferentes vai aumentar essa concorrência, fazendo com que o consumidor possa ter uma maior abrangência aí
escolhendo a operadora que ele quiser, né? E então ele vai optar pelo serviço e não pelo preço, no caso. Segundo a gerente, o consumidor é quem vai sair ganhando com a mudança. Sim, é vantajoso sim, porque aí exclui aquela questão de fidelização num determinado plano ou então uma determinada operadora e ele vai poder optar pelo melhor serviço. Então, é a única coisa que ele vai ter como base, o critério dele vai ser essa questão da prestação de serviço. O custo, em média, hoje era de 42 centavos, passou para 36, e ele deve cair até para 31 centavos em 2014. Então haverá aí outras medidas propostas para que extingue essa cobrança também entre operadoras e fique aí uma única tarifa para todos. Álvaro Maia para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h41. A seguir, as notícias do esporte. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. O resultado do Grande Prêmio do Japão esquentou a briga entre Fernando Alonso e Sebastian Vettel pelo título da Fórmula 1. Felipe Massa pode ter um papel importante nessa reta final. Faltando 5 corridas para o fim da temporada, 4 pontos separam líder e vice-líder. A próxima etapa é domingo que vem na Coreia do Sul. A disputa ponto a ponto entre Alonso e Vettel vai depender disso, dos rivais e dos companheiros de equipe de cada um. O segundo lugar de Felipe Massa no Japão, que voltou ao pódio depois de 2 anos, pode ser uma esperança de dias melhores para a Ferrari. Os jogadores Daniel Alves do Barcelona e Alexandro do Porto se machucaram no fim de semana e foram cortados dos amistosos da seleção brasileira contra Iraque e Japão. Breslávia, a quarta maior cidade da Polônia, vai hospedar a seleção dos próximos 9 dias. Ao todo, 21 jogadores se apresentaram ontem. Kaká, meio-campo do Real Madrid, que está de volta à seleção. Aos 30 anos, vem para dar experiência maior a um grupo muito jovem. Mas avisa, não é o salvador da pátria. 7h42. 2 rojões estourados no estádio Serra Dourada em partida da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro causaram a Atlético Goianiense e Flamengo, 2 times que se enfrentavam naquela partida do dia 23 de setembro, a perda de um mando de campo cada. O caso foi julgado ontem pelo STJD. O Flamengo foi denunciado e punido com a perda de um mando de campo e multa de R$10 mil por sua torcida ter sido a responsável pelo rojão, enquanto o Atlético foi julgado por ser o dono da casa e assim responsável pela segurança do estádio. Além de perder o mando de campo, os goianos pagarão multa de R$20 mil. Como o Flamengo já começou a vender ingressos para a partida de sábado contra o Cruzeiro no Engenhão, o clube cumpre sua pena no dia 21, diante do São Paulo. Já o Atlético terá que jogar a 100 quilômetros de Goiânia contra o Sport na mesma data. 7h43. Lateral Marcos vai continuar ausente da equipe do Atlético para o jogo desta quarta-feira. O Atlético fará o último treinamento antes do jogo de amanhã contra o Figueirense, 7h30 da noite, no estádio Orlando Scarpelli, daqui a pouco no CCT do setor Urias Magalhães. O técnico Arthur Neto não poderá contar com o lateral direito Marcos, jogador que cumpriu suspensão devido a ter recebido o 3º cartão amarelo na derrota diante do Vasco. O jogador ficaria à disposição, no entanto, sofreu uma entorse no joelho e vai desfalcar o time atleticano. O atacante Felipe disse ontem que quer renovar contrato com o Atlético e aceitaria até uma redução salarial para disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador pouco atuou, apenas 23 partidas das 57 disputadas pelo Atlético nesta temporada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Atacante Ricardo Goulart não deve ser problema no Goiás para enfrentar o América de Minas. O Goiás segue na contagem regressiva, precisando de mais 10 pontos, 3 vitórias e um empate para consolidar a volta para a primeira divisão do futebol brasileiro. O time atua na 20ª rodada da Série B, sábado em Belo Horizonte, no estádio Independência, diante do América de Minas. O time vai em busca da 7ª vitória, atuando fora de casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O artilheiro da temporada, Ricardo Goulart, que era preocupação no final da semana passada, devido a um pisão no pé esquerdo, deu voltas em torno do gramado ontem e deve participar normalmente
dos 2 treinamentos. O Goiás treina hoje em 2 períodos no CT do Parque Anhanguera. Na contagem regressiva, precisando de mais 10 pontos para voltar à primeira divisão do futebol brasileiro em 2013. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. Vila Nova necessita vencer como visitante para sonhar com a classificação. O Vila Nova segue sua preparação visando o próximo jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Tigrão está em 6º lugar, com a situação bastante complicada em relação à classificação à próxima fase. Tem que vencer os 3 jogos que restam. O Vila, que ainda não venceu nenhuma partida fora de casa, fará mais 2 na próxima rodada, no próximo sábado contra o Madureira, em Madureira, no Rio de Janeiro, na última rodada contra o Brasiliense em Brasília. Entre esses 2 jogos, o Vila pega o então líder da Série C no Grupo B, ou então pelo menos brigando pela liderança, já que o Macaé tem um jogo a menos, no estádio Serra Dourada. O técnico Ney da Mata, que contará com praticamente todo o elenco visando o próximo jogo. Dos jogadores que vinham atuando nesta Série C do Brasileiro, está todo mundo à disposição do comandante colorado, Paulo Massad, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h46 do esporte é o que há. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O Procon Goiás divulga no seu site www.procon.go.gov.br uma pesquisa de preços de brinquedos, incluindo ainda uma série de orientações e cuidados que os pais devem ter na hora de comprar esses produtos. São mais de 800 produtos pesquisados, observando sempre a mesma marca e modelo do brinquedo. Em Goiânia, comerciantes de Campinas estimam 5% de aumento nas vendas para o Dia das Crianças. E o Inmetro apreende 300 brinquedos irregulares. Detalhes em instantes. Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, realizada nas 26 capitais e no Distrito Federal, o crescimento deve ser de 6,5%, mas os empresários de Campinas estão menos otimistas. A presidente da Associação dos Empresários de Campinas, Margarete Maia, avalia que o movimento já estava tímido no primeiro semestre do ano. Para ela, um dos principais problemas da região é a falta de estacionamento. Então, assim, nós precisamos de pensar bastante, porque precisamos de movimentar, o comércio ele precisa de reagir. O estacionamento é um dos principais fatores que hoje Campinas precisa para ter um comércio mais aquecido, porque nós temos um mix de produtos bem melhores do que os outros lugares, temos preços mais acessíveis. Então eu acho que precisa agora realmente de trazer o conforto para o cliente deixar seu carro para estacionar. Segundo dados da associação, a média de gasto com presentes vai ser de R$100 e a forma de pagamento mais utilizada vai ser o parcelamento com cartão de crédito. Como grande parte da população deixa para comprar os presentes muito próximo da data, Margarete alerta que o comércio vai estar fechado no Dia das Crianças. Para correr logo, porque na sexta-feira nós temos o feriado. Então o Dia das Crianças vai cair bem no feriado da sexta-feira. Então ou vem comprar antes ou então para não dar um tumulto do sábado e domingo. A pesquisa SPC Brasil mostra que 22% dos entrevistados vão comprar roupas para as crianças, 21% bonecas e 13% carrinhos de controle remoto. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. Vamos ao balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas das rodovias goianas, aconteceram 28 acidentes com 13 feridos e 3 mortos. Acidentes mais graves: saída de pista na G156, quilômetro 4, entre Anicuns e Americana do Brasil. Golf placa DFT 7900 de Americana do Brasil. Alex Alves de Oliveira Felício, vítima fatal. Temos aqui um outro acidente, embora não temos muitos dados. Foi uma saída de pista na BR-153, próxima a Parangatu, provocando também uma morte. Colisão traseira, tríplice colisão na verdade. BR-153, em Uruaçu, quilômetro 114. Moto placa NFI 1181 de Nerópolis. Tiago Prego Freitas, 19 anos, fatal. O segundo veículo Meriva, placa MVV 4932 de Cariri, Tocantins. E uma Toyota Hilux, placa NKB 8950 de Rio Verde. Os motoristas saíram ilesos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia.
Agora são 7h49. Cerca de 300 brinquedos irregulares foram retirados do mercado. Inmetro Goiás apresenta resultado da Operação Dia das Crianças, realizada durante uma semana em Goiânia. A analista executiva de metrologia e qualidade do órgão, Petra Saba, apresenta o resultado do trabalho. A ação especial que foi realizada na semana passada fiscalizou cerca de 3 mil brinquedos e 10% estavam irregulares, então foram apreendidos. A técnica do Inmetro orienta os pais que vão presentear os filhos na próxima sexta-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças. Tendo o selo do Inmetro, a garantia de que o brinquedo é seguro. Ele foi fabricado atendendo aos requisitos de segurança. Os brinquedos apreendidos são destruídos e os infratores pagam multa, que varia de 100 a 1,5 milhão de reais. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Sebrae completa 40 anos e comemora com programação especial ao longo do mês de outubro. Sebrae comemora hoje 40 anos de existência. Durante esse tempo, a instituição apoiou novas ideias, encaminhou microempresários, qualificou trabalhadores e influenciou a economia do país. Para comemorar o aniversário, o Sebrae preparou diversas ações que serão desenvolvidas ao longo do mês de outubro. É o que explica o diretor superintendente do Sebrae Goiás, Manuel Xavier Ferreira Filho. Nós estamos programando treinamento, capacitações, palestras, levar o Sebrae até as universidades, implantar o Sebrae nos empreendedores que estão ainda nascendo, que são nas escolas, celebrar isso com um grande evento institucional no centro de convenções, onde a gente tem a oportunidade de aplaudir junto com o nosso público o trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo. Ou seja, nós preparamos o mês de outubro completo para que ele possa, durante todo o mês, referenciar e reverenciar o Sebrae e a sua atuação junto com aqueles que fazem o Sebrae, que são as pequenas empresas. Ainda no clima de comemoração do seu aniversário de 40 anos, o Sebrae lançou uma campanha institucional com o slogan "O negócio é acreditar". Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Secretaria de Gestão e Planejamento divulga data para a realização de concurso para 3 órgãos do governo estadual. No total, são 1.953 vagas para o Instituto Mauro Borges da Segplan, Polícia Civil e Polícia Militar. Os editais vão ser publicados ainda este mês em 2 etapas, uma parte dia 17 e a outra dia 25. Segundo o secretário de Gestão e Planejamento, José Pivec, os concursos estão sendo pensados com muito cuidado. Nós temos que adequar toda uma demanda que o Estado tem de repor servidores à situação financeira do Estado. Agora, por questões de prioridade, nós estamos anunciando os editais de seleção do concurso para pesquisadores do Instituto Mauro Borges, para a Polícia Civil e Militar. Nós queremos já, daqui a 10 dias, publicar os editais para que possamos, em alguns casos, em janeiro, fevereiro está contratando já as pessoas, em outros casos em abril, chegando até setembro do ano que vem. A responsabilidade pela realização das provas é da Universidade Estadual de Goiás. Segundo o secretário de Segurança Pública, João Furtado, os aprovados vão ser distribuídos em todo o estado, segundo um planejamento da Secretaria. Para a Polícia Militar, são 1.180 vagas, 1.100 para soldados e 80 para oficiais. Já na Polícia Civil, são 753 vagas, 109 para delegado substituto, 344 para agentes de polícia de terceira classe e 300 para escrivão de polícia de terceira classe. João Furtado fala da importância do concurso para suprir o déficit no Estado. Nós estamos recompondo esses efetivos de forma planejada. O nosso planejamento estratégico, que prevê o incremento de pessoal por 10 anos, na próxima década, contempla essa reposição de efetivos. Vem ainda pela frente o concurso da Polícia Técnica Científica, da Agência do Sistema de Execuções Penais e do PROCON. Para o Instituto Mauro Borges vão ser selecionados 20 pesquisadores. A partir do dia 17 e 25 é possível acessar os editais nos sites segplan.go.gov.br e núcleodeseleção.eg.br. Rivacran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Faltando 6 minutos para as 8 horas.
O Fundo Monetário Internacional reduziu de 13,5% para 3,3% a previsão de crescimento da economia mundial neste ano. De acordo com o FMI, a crise na Europa se mantém como principal ameaça. O fundo também cortou a expectativa de crescimento do Brasil para 1,5%. Poupança alcança recorde histórico de captação com saldo de 5.950 milhões de reais no mês passado. Os números mostram que, apesar das mudanças nas regras de remuneração fixada de acordo com a taxa básica dos juros da economia, conhecida como Selic, a poupança continua atrativa para os investidores. O total de depósitos na caderneta de poupança no mês de setembro foi de 93 bilhões e 700 milhões de reais, enquanto que as retiradas ficaram em 87 bilhões e 800 milhões de reais. Para o economista e professor universitário Paulo Borges Campos, o brasileiro tem se mantido fiel à caderneta de poupança porque se trata de um investimento seguro e livre de impostos. O que tem são vantagens comparadas às demais aplicações. É uma aplicação tradicional, uma aplicação onde você não paga imposto de renda, né? Você não paga a taxa de administração que é cobrada por todos os fundos. Essa fidelidade vale a pena principalmente para aquele brasileiro médio, que não é dado a grandes riscos, né? Que é uma aplicação, um investimento mais conservador. E, portanto, eu diria que, em linhas gerais, é uma aplicação que tem valido a pena. Muito embora, se você quer, né, viver um pouco mais de risco, né, conseguir um pouco mais de rendimento, você tem que procurar um investimento mais agressivo, principalmente se você tiver essa possibilidade, um fundo de ações ou a própria Bolsa de Valores. Desde o dia 31 de maio, a poupança rende o equivalente a 70% da taxa Selic, que é fixada pelo Banco Central a cada 45 dias, mais a taxa referencial, a TR. Atualmente, os juros básicos da economia estão em 7,5% ao ano. Assim, o rendimento da poupança passou a ser de 5,25% ao ano, mais a TR. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h56. Mais votado em Catalão, Jardel Seba espera decisão do TSE sobre a candidatura dele. O presidente da Assembleia Legislativa, Jardel Seba, recebeu 49,7% dos votos em Catalão, mas terá que esperar para saber se será o próximo prefeito do município. De acordo com uma advogada e conselheiro goiano de Direito Eleitoral, Júlio César Meireles, condenado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Jardel entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral para garantir o registro da sua candidatura. Jardel Seba pediu o registro de candidatura dele na zona eleitoral de Catalão. Na ocasião, ele tinha uma condenação em segundo grau, se eu não me engano, pelo crime de estelionato. Por essa razão, o pedido de registro de candidatura dele foi indeferido na zona eleitoral. Ele recorreu ao TRE e o TRE manteve esse indeferimento do registro. Nesse intervalo, o Jardel conseguiu uma liminar que decretou a prescrição do crime de estelionato. Só que o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que essa liminar que ele conseguiu não afastaria a inelegibilidade do candidato. Contra essa decisão do TRE, o Jardel Seba recorreu ao TSE. Então, a diplomação do Jardel Seba está dependendo da decisão do TSE. Caso o TSE dê provimento ao recurso especial interposto pelo Jardel, o Jardel vai ser diplomado na data designada. Caso o Jardel não tenha esse recurso provido, tomará posse o segundo colocado, no caso Adib Elias. O advogado e conselheiro goiano de Direito Eleitoral, Júlio César Meireles, afirma que é possível que a decisão do TSE saia antes da diplomação do prefeito, em dezembro. Mas isso não é uma certeza, né? Isso depende da tramitação do recurso e da disponibilidade ou não do ministro, se não me engano, Marco Aurélio, do TSE, analisar o recurso que foi interposto. Nas eleições municipais de Catalão, em segundo lugar, ficou o ex-prefeito Abid Elias, do PMDB, que recebeu 23.696 votos. O TSE ainda não divulgou a quantidade de votos de Jardel. Patrícia Almeida, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. A Justiça de Minas Gerais marcou para 19 de novembro o início do julgamento do goleiro Bruno, acusado de envolvimento no desaparecimento e na morte de Elisa Samúdio. Além de Bruno, também vão à júri popular o amigo dele, Macarrão, o ex-policial Marcos Aparecido, conhecido como Bola, a ex-mulher de Bruno, Daiane Rodrigues, e a ex-namorada dele, Fernanda Gomes. Destaque internacional.
O exército da Síria lançou uma grande ofensiva contra a cidade de Homs, principal reduto dos rebeldes no país. De acordo com líderes oposicionistas, é a primeira vez em meses que tropas do presidente Bashar al-Assad conseguem entrar em áreas da cidade. Pelo menos 12 bairros foram alvo de bombardeios nos últimos 4 dias. 8 horas em Goiânia. Está terminando mais uma edição de Um Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de José Calazans e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzani Gomes. Chefes de reportagens Johnny Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Altair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Telerádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, José Calazans. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, amigos de todo o Brasil, e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.